Carta de Paulo aos 1 Coríntios, carta de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 7. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante, pois fala sobre solteiros, casados e a obra de Deus e a palavra de Deus. Fala sobre a família, que é a primeira instituição que Deus criou, Deus fez Adão, das costelas de Adão e Eva. Assim constitui a primeira família em uma só carne. Depois aí os filhos. Então é uma das primeiras criações de Deus, a família, uma instituição do próprio Senhor, Aleluia. O primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento, num casamento em Caná da Galileia, transformando a água em vinho. Então isso é muito interessante. A Bíblia também chama a igreja de esposa, do Cordeiro, noiva do Cordeiro, fazendo uma alegoria ao casamento, E também nos chama de filhos de Deus, fazendo também uma alegoria da instituição de pais e filhos, que também faz parte da família, Então, isso é muito interessante, porque o maior amor humano que existe é entre marido e mulher, e entre pais e filhos, Mães e filhos, pais e filhos, filhos e pais, Então, o amor de Deus por nós é igual de um marido para uma mulher. Nós representamos a esposa, a mulher de Cristo, a noiva de Cristo. E assim também como o amor de pai para filho, Aleluia. Então é um amor superior ainda, Porque o amor dos pais, o amor do esposo para com a esposa, nós seres humanos somos falhos, mas o amor de Deus é perfeito, Porque Ele não ama, mas Ele é amor. 1 Coríntios 7, 1 Coríntios capítulo 7, vamos estar lendo do verso 1 ao verso de número 11. Depois nós vamos estar explicando versículo por versículo. Respostas a perguntas acerca do casamento. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza cada um tem a sua própria esposa, cada uma o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo, como conceição e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. Aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que estão, em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, ela vier a apartar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Vamos ler a outra tradução. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse a mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem a seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem ao marido, e também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tenham a mulher. Não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Digo, porém, isto, como que por mim e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus seu próprio dom, um de uma maneira, outro de outra.
Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficassem como eu, mas não se pode conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher senão a parte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, que o marido não deixe a mulher. Vou ligar aqui, senão vai folhear a Bíblia. Então, nós observamos nesses dois textos, o mesmo texto, aliás, em traduções diferentes, que o apóstolo Paulo vai tratar sobre um assunto a qual a igreja de Corinto tinha dúvidas, né? E perguntou para Paulo como deveria ser o procedimento, né? O procedimento. Até aqui Paulo tratou dos pecados que, de acordo com os resultados, com os relatos que o apóstolo havia recebido, afetavam a congregação de Corinto. Agora se volta para perguntas que os coríntios haviam feito diretamente na carta que ele havia enviado. O casamento, os alimentos oferecidos aos ídolos, que está no capítulo 8, os dons espirituais, no capítulo 12, a ressurreição dos mortos, capítulo 15, e as ofertas aos missionários judeus, capítulo 16. Ao estudar 1 Coríntios 7, deve-se ter sempre em mente que Paulo está respondendo a perguntas específicas, não desenvolver uma teologia do casamento completa de um só capítulo. Também é necessário levar em consideração aquilo que o restante da Bíblia diz sobre esse assunto importante. Alguns críticos liberais acusam Paulo de ser avesso ao casamento e às mulheres. É claro que não passam de acusações falsas. Assim como também não é verdade que em 1 Coríntios 7, 6, 10, 12, 25, Paulo está negando a inspiração divina do que se encontra nessas passagens. Antes, está se referindo ao que Jesus ensinou em seu ministério aqui na terra. Paulo precisava responder algumas perguntas que Jesus não havia discutido, mas no caso de questões das quais Jesus tratou, Paulo fez referência às suas palavras. Em vez de negar a inspiração divina, Paulo declara que suas palavras têm a mesma autoridade que os ensinamentos de Cristo. Paulo explica a vontade de Deus com respeito ao casamento cristão e dirige seu conselho a 3 grupos diferentes de cristãos. Então, uma introdução somente que nós lemos do 1 Coríntios capítulo 7, onde Paulo fala sobre casamento, né, sobre a vontade de Deus. E ele, como apóstolo escolhido de Deus, né, verdadeiro, não falso, os seus escritos são a vontade de Deus, né, são a inspiração do Espírito Santo para nós. Então nenhum homem hoje que pode se titular apóstolo terá a mesma autoridade que esses homens tiveram, né? Porque os escritos deles são leis, são mandamentos para nós, né? Agora, se qualquer um de nós escrever um livro, se não estiver baseado na Bíblia, se for uma distorção dos textos, não provém do Senhor, né? Nós somente vamos falar aquilo que eles falaram, vamos imitar eles, né? Vamos ser cópia deles praticamente, né? Aleluia. Ninguém é original, nenhum cristão hoje é original, tem a verdade original. Nós temos a verdade antiga que eles pregavam e que eles ensinavam. Não existe nova revelação. A revelação já foi escrita há 2000 anos atrás, e essa é a vontade de Deus para nós. Quanto ao que me escreveste, ou seja, eles mandaram uma carta para Paulo também. Não foi só Paulo que mandou uma carta para a igreja de Corinto, mas Corinto também, os irmãos ali tinham várias dúvidas, né, sobre dons espirituais, sobre carne sacrificada a ídolos, sobre ressurreição. Paulo vai respondendo aos poucos, né? Então, nesse capítulo 7 ele vai responder algumas perguntas sobre o casamento. Não que aqui no capítulo 7 esteja tudo sobre o casamento, né? Existem partes em Mateus que Jesus ensina, nos evangelhos, em toda a Bíblia Sagrada, desde Gênesis, que o Senhor fala sobre casamento, né? Efésios mesmo, Paulo fala sobre casamento, que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, né? E se integrar por ela. Então, mas aqui vai responder muitas perguntas e muitas dúvidas, né, sobre o casamento. Quanto como escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Ou seja, é bom que o homem esteja como eu, uma opinião pessoal dele, não é
a vontade absoluta de Deus, porque Deus chamou uns como eunucos de nascença, né? E outros que fazem esse mesmo eunucos por causa do reino de Deus, como Jesus ensina, né? E outros para o casamento, né? Porque é uma instituição abençoada por Deus. Bom é que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, da prostituição, como diz a outra tradução, cada um tem a sua própria esposa, cada uma das esposas tem o seu próprio marido. Naquela época já, hein, pastor? Naquela época, principalmente nós estamos estudando a cidade de Corinto, né? Onde estava a igreja de Corinto, e o que havia naquela cidade, mais de 1000 prostitutas, né? Da deusa Afrodite. Então a prostituição, a impureza ali era exacerbada, era exagerada, era algo fora do normal, né? Que ela sobressaía, na cidade de Corinto se sobressaía no pecado da prostituição quanto a outras cidades da época, né? Assim como hoje no Brasil, Bahia é conhecido como a terra dos macumbeiros, Corinto naquela época era conhecido como a terra da luxúria, da impureza, da prostituição. Tanto que no capítulo 5 nós vemos o que estava acontecendo ali, né? De um filho tendo relações com a sua própria mãe ou madrasta, a esposa de seu pai. Então era esse nível que vivia aquela cidade. Hoje não é diferente. Hoje, se ligarmos à televisão, veremos a prostituição, a sensualidade. Se andarmos na rua, principalmente na época de calor, veremos a sensualidade dos homens, das mulheres, o culto ao corpo, né? Ao corpo perfeito, aos seios, aos glúteos, ao abdômen definido, o culto à sensualidade, a prostituição. Se você entrar na internet, você verá a prostituição. Se no seu trabalho existem homens e mulheres, dependendo do lugar, se não houver uniforme, haverá sensualidade. Então, a sensualidade, a impureza sexual, a pregação do sexo como um prazer, mesmo que seja sem o compromisso do casamento, tem sido difundida em nossa geração. Meninas de 12 anos, 13 anos, grávidas, né? Época que era para elas estar estudando, estar procurando um aperfeiçoamento, curtindo a sua infância, já são mães, né? Mães solteiras. E é terrível isso, né? Jovens que já têm filhos, jovens que eu conheço de 15, 20 anos, que já têm filhos com 2, 3, 4 meninas diferentes. Então, esse tipo de pecado, a prostituição, a imoralidade, infelizmente já tem tomado conta da nossa geração. Então, por causa da impureza, da prostituição, Paulo diz, cada um tenha sua própria esposa, cada esposa tenha o seu marido. Então isso é notório, isso é algo terrível que nós observamos na nossa geração, né? Como a de Noé, né? Casava-se, dava-se casamento, brincava com o pecado, né? Brincava com o sexo. O sexo hoje é tido como algo prazeroso, né? E realmente ele é. Mas Deus criou ele somente para o casal, né? Para o casamento. Deus não criou o sexo para ser desfrutado de uma maneira irresponsável, de uma maneira que seja fora do contexto do casamento, né? Porque dentro do casamento ele é uma bênção. Ele é abençoado pelo Senhor, diz a Bíblia. E Deus criou o prazer. Dentro do casamento é uma bênção. No livro de Cantares de Salomão está explícito isso, né? Provérbios também vai falar sobre isso. Mas fora dos parâmetros, né, da lei de Deus, da palavra de Deus, da instituição família que Deus criou, onde Ele tornou Adão e Eva em uma só carne, se torna maldição. Então nós vemos doenças sexuais, AIDS, sífilis, gonorreia e vários tipos de doenças que são disseminados pela irresponsabilidade dos jovens e do ser humano. Infelizmente, irmãos, a escola, ao invés das crianças aprenderem o certo, lá elas aprendem o errado. A televisão desde cedo já educa as crianças, já educa as pessoas que isso é normal, que
o sexo é normal, que você tem que experimentar, você tem que fazer, você tem que ter várias experiências. E é nessa sociedade, nesse contexto que nós estamos vivendo. Então, há uma destruição de famílias, né? Crianças que já nascem e vão nascer com traumas. Por quê? Porque não tem pai, e tem mãe, mas não tem pai. Ou porque os pais se separaram. Então, imagine daqui a 30, 40 anos, como será esse mundo, né? Essa geração. Por quê? Porque tem desrespeitado os princípios da família, né? Tem desrespeitado os princípios da palavra de Deus. Tem desobedecido a palavra de Deus. Então, mas por causa da impureza, da prostituição, cada um tem a sua própria esposa, cada mulher tem seu próprio marido. Ao que parece, uma das perguntas que a igreja fez foi: o celibato, permanecer solteiro, é mais espiritual do que o casamento? Paulo responde que é bom quando um homem ou mulher tem o dom do celibato, mas que o estado celibatário não é superior ao casamento, como também não é ideal para todos. Kenneth West traduz a resposta de Paulo como: é perfeitamente decoroso, honrado, moralmente apropriado para o homem viver em celibato rigoroso. Em 1 Coríntios 7,6 fica claro que o celibato é permitido, mas que não é ordenado. Em 1 Coríntios 7,7 diz que nem todos têm o dom de permanecer solteiros. Podemos ligar essa declaração ao ensinamento de Jesus em Mateus 19, verso 10 ao 20. Mateus 19, versículo 10 ao 20. Versículo 10 ao 20. Disseram-lhe seus discípulos: se assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos poderão receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus, como foi o caso de Paulo. Quem pode receber isto, que o receba. Então, cada um recebe um dom da parte de Deus, né? Uns conseguem dominar-se e têm o chamado para o celibato, para estar solteiro, outros não. Mas o errado é fazer igual a igreja católica faz, proibindo seus líderes, né, os padres, de casar, né? Proibindo. Inclusive existe até hoje o debate dentro da igreja católica para que isso seja liberado, para que os padres possam casar. Aqueles que escolherem ficar solteiros, fiquem solteiros. Aqueles que escolherem casar, casem-se. É isso que Paulo ensina aqui em 1 Coríntios capítulo 7. Então, se nós proibirmos o casamento, proibirmos essa prática, nós estamos totalmente fora da palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Timóteo. Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo 4, terceiro versículo somente. Vamos ler do 1 para entender. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares, dos alimentos, né, que Deus criou para os fiéis, para que conheçam, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, a palavra de Deus já diz, Paulo diz que o Espírito Santo já estava afirmando e alertando a igreja que nos últimos dias viriam tempos difíceis, né? Onde os homens, líderes, né, tanto da igreja católica como existem muitas seitas que proíbem o casamento, né? Não vou entrar nem na parte do alimento aqui, porque não é essa parte. A parte do alimento nós vamos falar no capítulo 8, né? Mas proíbem. Então jamais uma igreja, jamais alguém pode proibir alguém de casar ou obrigá-lo a ficar solteiro. Isso é uma decisão da pessoa, né? E não
uma decisão da igreja ou dos líderes. Porque se há proibição, já está contra aqueles textos que nós lemos. Porque se Deus criou o casamento, vamos ser racional. Se Deus criou o casamento, como que ele vai contra o que ele criou? Então, isso a pessoa mais simples pode entender. Um dos propósitos do casamento é evitar a impureza. Então, o casamento existe vários propósitos. Primeiro é que o homem não esteja só, como está em Gênesis. Outro propósito é que eles sejam amigos, né? A mulher, Deus criou a mulher, a Eva, para ser a parceira de Adão, né? Auxiliadora, adjuntora, ou seja, para que haja uma amizade, um amor. Terceiro motivo do casamento, para que haja a multiplicação, né, da descendência, ou seja, para que eles tenham filhos, né? É a ordem de Deus. Então, o casamento é isso. E também, Paulo cita mais um motivo aqui sobre a impureza, né? Um dos propósitos do casamento é evitar a impureza. Por isso que 1 Coríntios 7 aqui não tem toda a doutrina do casamento na Bíblia, mas tem muitos ensinamentos gloriosos nesse texto. Então, para evitar a impureza. Irmãos, imagine que bênção seria este mundo, né? Se todas as pessoas praticassem o sexo somente no casamento e fossem fiéis à sua esposa ou ao seu marido, né? Não houvesse divórcio. É claro que é uma utopia eu falar isso, né? Não existe divórcio, separação. Que bênção que seria esse mundo, né? A família toda unida, né? Mas infelizmente não é assim. Nós vivemos num mundo em que 50% dos casamentos não duram mais de 5 anos. Eles dão em divórcio. Talvez por motivos banais. Como eles dizem, hoje é fácil casar na lei do homem. Você casa, e como é fácil casar na lei do homem, também é fácil separar pela lei do homem. Só que a palavra de Deus, ela é bem clara. O que Deus ajuntou não separa o homem. Os fariseus ficaram bravos com Jesus. Jesus disse assim, olha, Moisés permitiu o divórcio, a carta de divórcio, por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Deus fez o homem e fez a mulher uma só carne. Que ele ajuntou não separa o homem. Então os fariseus disseram, então não convém casar. O texto que nós lemos lá em Mateus 19. E Jesus vai dizer, nem todos estão aptos para receber esta palavra. Ou seja, nem todos vão querer ouvir essa palavra. Mas quem é de Deus, diz a Bíblia, ouve as palavras de Deus. Jesus fala isso aos fariseus em João 8. Por isso vocês não me escutam, porque vocês não são de Deus. Ou seja, os fariseus não deram ouvido a Jesus, rejeitaram, perseguiram, até culminar na morte na cruz, porque eles não eram de Deus. Jesus nos chama, em João 8,44, de filhos do diabo, porque vivem na mentira, praticam a mentira e pregam a mentira. E seguem o exemplo de seu pai, que é mentiroso desde o princípio, é o pai da mentira. Então, o casamento é uma ordem de Deus. E nós vamos aqui ver hoje a conceição, né, para o divórcio. O divórcio só é permitido por abandono e por relações sexuais ilícitas, que é a prostituição. Nós vamos estar vendo detalhes aqui agora. Que Deus não deixa claro que Deus não aprova a poligamia, nem os casamentos homossexuais. Então você já viu muitos crentes falarem já, né? Mas por que não pode ter 2 mulheres hoje, 3 mulheres, 4 mulheres? Davi tinha, Abraão teve, Salomão teve 1000. Então, é como diz o ditado, né? Uns interpretam a Bíblia para a salvação e outros pegam ela, distorcem ela para a própria condenação. Por exemplo, o texto de Osés, que fala que Deus mandou o profeta casar com uma prostituta, para mostrar para Israel que Israel representava a prostituta, e ele, Osés, representava Deus, ou seja, um homem que era fiel e sua esposa infiel. Então o camarada vai na televisão e prega que isso é normal. Então ele distorce a palavra de Deus, distorce. Deus não criou a poligamia. A poligamia não é da vontade de Deus. Então tudo isso que aconteceu no Antigo Testamento
E ainda lá no islamismo acontece, né? Não é a vontade de Deus, né? Nós devemos ser maridos de uma só mulher e mulher de um só marido, né? Deus não criou a poligamia, a impureza, né? A prostituição. Deus fez o homem e a mulher em uma só carne. Deus não fez um homem e duas mulheres para os três ser uma só carne. Então, isso que aconteceu na história foi algo que não foi aprovado por Deus, né? Na dispensação que nós estamos hoje, que é da graça, isso não é permitido mais como acontecia na lei. Isso não é. Por isso que as pessoas dizem, né, que mas para mim o Velho Testamento e o Novo Testamento é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. No Velho Testamento existiu uma lei, no Novo Testamento veio uma lei superior. Isso está claro, para quem lê a Bíblia, está tão claro como a luz do dia, né? Mas infelizmente as pessoas não examinam mais a Escritura. O padrão divino, desde o princípio, é um homem casado com uma mulher. Ou seja, um homem e uma mulher também. Não existe casamento de homem com homem. Ou de mulher com mulher. Não existe. Isso não foi instituído por Deus. Por mais que eles queiram falar que isso é natural, é normal, o que vale é o amor, mas a palavra de Deus está acima do amor. Ela está acima da fé. Ela está acima de tudo, das leis do homem e da própria igreja. Seja ela evangélica, seja ela qual religião for. A palavra de Deus está acima. O princípio que Deus criou, ele está acima. Não existe este princípio de homem com homem ou mulher com mulher. Eles podem até querer fazer leis, até querer obrigar, mas os verdadeiros servos de Deus, os homens de Deus, não se curvarão a isso. Eu prefiro ir para a cadeia do que fazer uma celebração de casamento de homem com homem, mulher com mulher. Aleluia! Eu prefiro ir para a cadeia, eu prefiro ser morto, do que subir num púlpito e dizer que homossexualismo não é pecado. Porque assim como adultério é pecado, assim como a ganância é pecado, o homossexualismo também é pecado. Deus nos ama, mas não significa que Ele aceita os nossos erros, ou Ele concorda com os nossos erros. Porque se Jesus concordasse com os erros da época em que Ele viveu na terra, Ele não teria ido para a cruz. Ele foi exatamente para a cruz porque Ele pregou contra os erros do povo da sua época. E todos os profetas e servos de Deus. Então a verdade, ela dói, mas ela continua sendo a verdade. Pode até matar quem está pregando a verdade, mas ela vai continuar. Ela é eterna. A mentira vai acabar. Um dia, Deus colocará fim em toda mentira. E somente a verdade vai reinar. Então a verdade é essa. Deus fez o homem e a mulher. E os dois serão uma só carne. Não existe poligamia. Não existe casar com um, depois desquita, casa com o outro, depois desquita, casa com o outro. Não existe sexo antes do casamento, como também não existe homem com homem, mulher com mulher. Isso é o que ensina a Bíblia. Por isso que Jesus falou que o reino dos céus, o caminho, ele é estreito, a porta é estreita. E são poucos os que se salvarão. Porque o caminho largo é fácil e leva à perdição. O padrão divino desde o princípio é um homem casado com uma mulher. Entretanto, marido e mulher não devem abusar do privilégio do amor sexual, que constitui a parte normal do casamento. O corpo da esposa pertence ao marido, e o corpo do marido pertence à esposa, sendo que ambos devem ter consideração um para com o outro. O amor sexual é um instrumento maravilhoso de edificação, não uma arma de destruição. A recusa em entregar-se ao outro é o mesmo que roubo. É um convite a Satanás para tentar o cônjuge a buscar satisfação em outro lugar, né? Em outro subterfúgio. Então, no casamento, o sexo é ordenado por Deus. É uma bênção, é prazeroso, é para a multiplicação, é para a comunhão, é para o deleite do casal, né? É para o deleite. É uma ordem de Deus. E se esta ordem for descumprida, aí existe uma porta aberta para o adultério, para as escapadinhas, que muitas às vezes acontece neste mundo. Então é uma ordem de Deus. Paulo vai dizer, se vocês quiserem orar, até se separarem um pouco para jejuar e orar, façam isso, mas com o consentimento dos dois e por pouco tempo,
para que Satanás não vos tente por causa da abstinência. Então os coríntios tinham essa dúvida, né, que o sexo é pecado. Isso foi colocado pela Igreja Católica já muitos anos atrás, que o sexo é algo vergonhoso, é um pecado. Mas não é pecado. Entre marido e mulher é uma bênção, é uma ordenação de Deus. É Deus que criou. Deus que criou. O prazer quem criou? Deus. Prazer quando você vai comer na sua língua, você sente o sabor do doce, do salgado, do azedo. Foi Deus que criou tudo isso. Infelizmente o pecado é quando o homem distorce esses valores. Ou seja, Deus criou os prazeres para serem usados da forma correta. Sexo, Deus criou para ser usado no casamento. Mas vem o homem que é duro de coração e o diabo e diz que ele pode ser usado de outra forma. Deus criou os alimentos para comer, é uma bênção. Mas vem o diabo e coloca no coração do homem a gula, né? A ganância. Deus criou o homem para conquistar esse planeta, para dominar sobre esse planeta. Mas vem o diabo e coloca a cobiça, para ele cobiçar o que é do outro. Então, todas essas coisas boas, Deus criou. E o diabo distorce. Como em todas as coisas, o espiritual deve governar o físico, pois nosso corpo é templo de Deus. O marido e a esposa podem abster-se a fim de dedicar-se toda a sua atenção à oração e jejum, mas não devem fazer disso uma desculpa para longos períodos de separação. Paulo incentiva os cônjuges cristãos a estar em sintonia um com o outro, tanto nas questões espirituais quanto físicas. Então, assim como a oração é uma prática espiritual, o sexo no casamento também é. Para Deus não existe diferença nenhuma. Pode até ser um escândalo, mas é o que ensina a palavra de Deus. Porque Deus criou este meio, é um meio de graça, para que o casamento seja desfrutado, né? E é tão bom, e infelizmente as pessoas preferem outros caminhos, né? O caminho da prostituição, o caminho da falta de compromisso para se deleitar nos prazeres. Aí então a Bíblia dá uma grande advertência: Deus julgará os impuros, os adúlteros, os sodomitas, os fornicários, não entrarão no reino dos céus. Não entrarão. Mas agora aqueles que estão debaixo da bênção de Deus, isso então é uma dádiva. Em 1 Coríntios 7, verso 8 e 9, Paulo aplica o princípio declarado em 1 Coríntios 7, 1. A cristãos solteiros e viúvas, se não são capazes de se controlar, devem se casar. Ou seja, tinha cristãos ali na igreja de Corinto que estavam solteiros e viúvas ali que perderam seus maridos e perguntaram para Paulo: Paulo, podemos nos casar? Deus vai nos abençoar? Paulo diz: olha, se vocês quiserem ficar como eu, amém, mas se vocês não se controlarem e quiserem se casar, vocês não pecam. Por quê? Porque o casamento dura enquanto os dois estão vivos. Se a mulher morrer, o homem está livre. Ou se o marido morrer, a mulher está livre para casar. Embora seja melhor, Paulo disse, se dedicar só a Deus, né? Até porque um casamento, quem vive num casamento, sabe que um casamento não é fácil, né? Sabe que é duas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, e há problemas, há aflições. Nós vamos ver isso no próprio texto de Coríntios aqui, né? Então dificilmente alguém que já foi casado e agora quer se dedicar a Deus vai querer casar de novo, né? Vai preferir ficar solteiro, a não ser que não tenha domínio, né, da sua carne. Então case-se novamente. A igreja não perguntou apenas sobre o celibato, mas também sobre o divórcio. Uma vez que Jesus tratou dessa questão, Paulo cita seus ensinamentos. Maridos e esposas não devem se divorciar. Se ocorrer o divórcio, as duas partes não devem voltar a se casar ou devem buscar a reconciliação. Vamos ver o texto aqui. Verso 10, 1 Coríntios 7, 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case
ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ou seja, se houver separação, por qualquer motivo que seja, fora relações sexuais ilícitas, que Jesus diz em Mateus, capítulo de número 7. Vamos lá para Mateus 7, que fala sobre casamento também. Mateus 7 não, Mateus capítulo de número 5, verso 31. Então aqui há uma exceção para o divórcio também. Mateus 5, 31. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, abandoná-la, divorciá-la, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, se você abandonar sua mulher, ou a mulher o marido, por qualquer motivo, e ela casar de novo, ele é considerado adúltero. Mas se for por relações, e interessante que está no plural, né? Não é uma fraqueza única, mas é algo que continua. Você está com uma mulher, ou você está com um marido que vive na depravação, vive na prostituição. Pela Bíblia, você tem o direito de largar dessa pessoa e se casar de novo. Mas ela que está cometendo pecado não tem. Mas pela Bíblia você tem esse direito. Mas mesmo que isso aconteça, nós vamos estudar aqui hoje que é melhor ainda a reconciliação, né? Só no caso que a pessoa não se arrepende, aí não tem como, né? Aí não tem como. É um outro caso. Mas a vontade de Deus ainda, acima de tudo, é o perdão, né? Porque assim como Deus nos perdoa, a maior prova de que nós recebemos o seu perdão é quando estamos dispostos a perdoar, né? A perdoar. E isso é o que ensina a palavra de Deus. Mas os homens hoje não gostam de... As mulheres hoje da nossa geração, os homens, se tornaram tão duros, né? O amor se esfriou tanto por causa da multiplicação da iniquidade que não existe mais a palavra perdão, né? Reconciliação. Isso não só para casamento, né? Isso serve para a vida, né? Pessoas que não se olham na cara, que se odeiam, que se detestam pela falta do perdão. Se ocorrer o divórcio, as duas partes não devem voltar a casar, ou devem buscar reconciliação. Trata-se, é claro, de um princípio para o casamento ideal. Jesus, porém, abriu uma exceção, que nós já lemos aqui agora, se uma das partes for culpada de adultério. Tal comportamento serve de base para um possível divórcio, ou seja, anulação do contrato, né? Quebra da aliança. É muito importante que ocorra confissão, perdão e reconciliação. Mas se tais passos estiverem fora de questão, então a parte inocente pode obter o divórcio. No entanto, o divórcio é o último recurso. Primeiro, é preciso esgotar todas as formas possíveis de restaurar o casamento. Em minha experiência como pastor, tenho observado que, quando o marido e a esposa se entregam ao Senhor e procuram agradar um ao outro no casamento, seu relacionamento é tão pleno que nenhum dos cônjuges sequer pensa em buscar satisfação em algum outro lugar. Cada vez que um conselheiro matrimonial cristão me disse: não existem problemas sexuais no casamento, existem apenas problemas de personalidade, dos quais o sexo é um dos sintomas. A tendência atual assustadora do aumento no número de divórcios entre cristãos e mesmo entre pastores deve entristecer profundamente o coração de Deus. Então a vontade de Deus é a reconciliação. Eu uso um texto aqui de Malaquias, né? Onde Deus diz que aborrece, né? O divórcio, né? Malaquias, vamos ver se eu vou achar aqui. Malaquias capítulo 2, verso 14. Vamos ler do verso 13. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos.
de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha que ti e tua mulher da tua mocidade, da tua juventude, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher de sua juventude, mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, né? O divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, não sejais desleais. Então, Malaquias aqui fala um princípio de Gênesis, né? Que Cristo ratificou na graça. Paulo enfatizou também nas suas cartas, e toda a Bíblia enfatiza isso, que o divórcio Deus aborrece. Jesus falou que ele foi criado pela dureza do coração do homem, ou seja, não é a vontade de Deus. A vontade original de Deus é que o que Deus uniu não separe o homem. É simples assim. Agora a cláusula só foi aberta com adultério ou relações sexuais ilícitas, né? Mesmo assim é necessário, é importante buscar de todas as formas possíveis a reconciliação, a não ser no caso que a pessoa não se arrependa, né? Não tem como, né, pastor? Aí é obrigado a abandonar, não tem nem palavras, né? Ou pela morte, né? A morte também abre espaço para o novo casamento, né? Mas todos esses outros motivos aí são errados. Por exemplo, nós vemos esse princípio que Deus ensinou sendo ensinado ao contrário, por exemplo. É o cara que trai a mulher. Então ele larga da mulher para casar com outra. Isso é adultério. Agora a mulher que foi traída e o marido a abandonou para casar com outra, ela está livre para casar junto. Ela não cometerá adultério, porque quem caiu e não se arrependeu, não seguiu o princípio de Deus, foi ele, não ela. Assim também se fosse ela no caso, né? Então, quantos pastores trocam de mulher e na verdade estão no adultério? Porque não foi a mulher deles que traiu eles, mas eles que traíram a sua mulher e foram casar com outra. Ainda quer usar a Bíblia para se justificar, interpretando errado o texto de Mateus, e como interpreta toda a Bíblia errado para justificar o seu pecado, para justificar o seu erro, né? Por isso que Jesus disse, nem todos estão aptos, né? Quando ele falou isso para os fariseus se escandalizaram. Mas Senhor, então não adianta a gente casar se é dessa maneira. Então nem os fariseus antigos nem os de hoje aceitam, né, a verdade da palavra de Deus. Versículo 12 agora. Versículo 12 até o versículo de número 24. Diz assim: aos mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula ou descrente, esta consente morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos serão impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus nos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, né? Cada um conforme o que Deus tem chamado. É assim que ordene todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circuncidado? Não desfaça a circuncisão. For alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus.
cada um permanece na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço foste comprados, não vos torneis escravos dos homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então havia outra dúvida na igreja de Corinto, né? Se eu me converti, minha esposa não se converteu, ou vice-versa. Eu posso largar dele ou largar dela? Não. Paulo respondeu simplesmente para eles: não, a não ser que o incrédulo queira te abandonar, né? Ou a incrédula. Mas você, como cristão conhecedor da palavra, você não tem essa base bíblica para tomar essa decisão. Por quê? Porque o marido que é crente santifica a mulher descrente. A mulher que é crente santifica o marido descrente. Então isso não é motivo para divórcio. Não é. A não ser que o homem, que é incrédulo, a mulher, queira deixar, como está escrito aqui. Vamos ver. Versículo 15. Mas se o descrente quiser apartar-se ou abandonar, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus nos tem chamado à paz. Então, que se aparte, o termo referente à separação. Quando um cônjuge descrente não pode tolerar a fé que seu companheiro tem e quer se apartar, melhor é consentir a fim de preservar a paz da família. O laço do casamento é quebrado somente pela morte, pelo adultério ou pela partida do descrente. Não fica sujeito à servidão. Quando o laço é rompido de qualquer uma dessas maneiras, o cristão fica livre para se casar com outro crente. Ao longo de toda a Escritura, sempre que uma separação legítima ocorre, um outro casamento é aceito. Quando uma separação é permitida, o mesmo acontece com o novo nascimento. Por implicação, estende-se a permissão de casar-se novamente ao viúvo, pois o laço foi rompido e já não há mais servidão. Então isso aqui é interessante porque essa base aqui que nós vemos quase não acontece hoje. Por que não acontece hoje? Porque hoje nós vivemos num país que tem liberdade, né, de religião, de crenças. Então dificilmente você vai ver o cara abandonando a mulher porque ela é crente, ou a mulher abandonando o marido porque ele não é crente, né? Mas naquela época acontecia muito. Por quê? Porque os cristãos, aqui nós temos um pouco da noção do que era ser cristão naquela época, né? Ser cristão naquela época implicava em ser perseguido pelo Império Romano, perseguido pela própria família, até pelo esposo ou esposa, ou filhos ou pais, perseguido. Muitos cristãos eram deserdados dos seus bens, nós já estudamos isso aqui já. Então, acontecia muito isso, da pessoa se converter, o marido abandonar, ou a mulher abandonar. Mas o cristão que se converte não tem autorização para isso, né? Mas se o cara quiser se apartar. E agora, tem um outro caso, se o marido bate na mulher, e aí? Aí, a mulher também, primeiramente, pode procurar a polícia e pode largar, porque não pode, né? Nenhum bater, nem o outro. Então, existem casos aí. Então, casamentos, nós devemos analisar, cada caso é um caso, mas fazer o que eles estão fazendo hoje. É esse que está a mulher, e é esse que casam com o outro, isso é adultério. Não tem como querer fugir disso, né? Isso é adultério puro. Ou eu me converti, minha mulher não se converteu, eu vou abandonar ela. É adultério também. A não ser que quem não se converteu, até porque a ordem de Deus para os cristãos é que se casem no Senhor. Mas muita gente se converte depois de casado, né? Então é um caso aqui diferente, né? Mas é importante, a Bíblia fala que é importante continuarem juntos, né? Mesmo que o marido seja incrédulo. Até porque os dois podem ser crentes, mesmo assim pode ser um crente falso, né? Aleluia. Por isso que Paulo diz: marido, você não sabe se salvará a tua mulher. Mulher, você não sabe se salvará o teu marido. Mas não está escrito: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas se você ler lá em Atos 17, Paulo falou aquilo para o centurião. O centurião tinha acabado de se converter, perguntou: o que eu faço? Paulo, crê no Senhor, será salvo tu e tua casa.
Imediatamente ele creu, levou Paulo para a casa dele, tá? O texto ali, lavou as feridas de Paulo, ele ouviu o evangelho, sua família, e todos eles se batizaram no mesmo dia. Ou seja, cumprindo no mesmo dia a promessa para ele. Então, temos às vezes que tomar cuidado, de querer pegar promessas que foram feitas para o irmão da Bíblia e querer achar que tudo se aplica a nós. É claro que temos que lutar pela nossa família, pela salvação do nosso lar, como Noé fez, como Josué disse, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, como a Bíblia ensina que nós temos que cuidar da nossa casa, senão negamos a fé. Mas lá no grande dia, nós ainda não podemos afirmar com 100% de exatidão se nossa mulher ou nossos filhos serão salvos, né? Somente o Senhor é que sabe. Nós temos que ter certeza da nossa e fazer de tudo com toda a nossa força, oração, exemplo, amor, carinho, para que não só a nossa casa, mas todos aqueles que tiverem contato conosco nessa terra, possam ouvir o Evangelho, né? E alcançar assim salvação. Como Paulo diz, filhos de judeu para ganhar os judeus, filhos de gentil para ganhar os judeus. Fiz como se eu estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão na lei. Aleluia. Fiz como eu estivesse sem lei, mesmo tendo uma lei, a lei de Cristo, né? Para ganhar os que estão sem lei. Ou seja, ele foi sábio. Ele chegou lá ele não guardava a lei de Moisés, mas nós vamos ver lá em Atos, quando ele chega no templo, ele raspa a cabeça, né? Faz um voto. Ou seja, para usar da sabedoria para ganhar aqueles judeus, né? Mesmo assim foi perseguido, né? Porque os judeus que ouviram ele pregando que nós não estávamos mais debaixo da aliança do Sinai, mas estávamos debaixo da aliança da graça, né? Da aliança de Cristo. Então os judeus viram Paulo no templo junto com, se não me falha a memória, não sei se era Timóteo, sei que era um grego, né? Então já quiseram matar ele ali na ocasião, né? E perseguir ele. Mas isso é normal. Quem procura agradar a Deus, servir ao Senhor, o mundo vai odiar, ainda que sejam os religiosos. Cristãos casados com não cristãos. Deu um gole de água. Alguns membros da igreja de Corinto haviam sido salvos depois de se casar, mas os respectivos cônjuges ainda não haviam se convertido. Sem dúvida, alguns desses cristãos enfrentavam dificuldades em casa e perguntaram a Paulo: devemos permanecer casados com um cônjuge não cristão? Nossa conversão não muda tudo de figura? Paulo respondeu que devem permanecer com os cônjuges não convertidos, enquanto estes assim o desejassem. A salvação não altera o estado civil, pelo contrário, deve intensificar a relação matrimonial. Convém observar o conselho de Pedro para esposas de maridos não cristãos. 1 Pedro 3, verso 1 ao 6, Pedro vai dizer sobre as mulheres, né? Para se portar como mulheres de Deus, santas, né? Para que ganhem seus maridos para Cristo, né? Para que ganhem. É um ato de desobediência um cristão casar-se conscientemente com uma pessoa não salva. Porque a Bíblia fala sobre o jugo desigual, né? E a ordem de Deus para os cristãos é casar com a pessoa que seja no Senhor, que está em 1 Coríntios 7, 39 e 2 Coríntios 6, 14. Mas se a pessoa se converte depois de casada, não deve usar isso como pretexto para terminar o casamento e evitar quaisquer problemas. Na verdade, Paulo enfatiza o fato de que o cônjuge cristão pode exercer uma influência espiritual sobre o cônjuge não salvo. 1 Coríntios 7, 14 não ensina que o cônjuge incrédulo é salvo por causa do cônjuge cristão, uma vez que cada pessoa deve aceitar a Cristo individualmente. Antes, significa que o cristão exerce uma influência espiritual no lar, que pode conduzir à salvação do outro. E quanto aos filhos, mais uma vez a ênfase é sobre a influência do cônjuge cristão. O marido ou esposa temente a Deus não deve desistir. Em meu próprio ministério tenho visto cristãos devotos viverem para Cristo em lares divididos e, por fim, verem seus entes queridos crerem no Salvador. A salvação não muda o estado civil. Se a conversão da esposa anulasse o casamento, os filhos dessa relação se tornariam ilegítimos. Antes, esses filhos podem, um dia, ser salvos se os cônjuges cristãos permanecerem fiéis ao Senhor.
É difícil para quem está acostumado com a fé cristã entender plenamente o impacto que essa nova doutrina teve sobre o mundo romano. Tratava-se de um ensinamento a todas as pessoas, não obstante a raça ou condição social. É possível que a igreja fosse a única agremiação no Império Romano em que escravos e homens livres, homens e mulheres, ricos e pobres, poderiam ter comunhão em pé de igualdade. Gálatas 3:28 diz que em Cristo não há macho nem fêmea, não há escravo, não há livre, não há rico, não há pobre, mas sim, todos estão em pé de igualdade diante de Cristo. Então, Paulo fala da escravidão aqui no capítulo 7. Se o cara é escravo pode ser livre, que ele fique livre, né? Porque ali havia escravidão. Nessa época que a Bíblia foi escrita, existia escravidão. Hoje já, graças a Deus, não existe mais, né? A própria sociedade, o próprio governo, os homens entenderam que Deus não fez o homem para ser escravo do homem. Aleluia. Deus fez o homem para amar o homem, amar o próximo como a si mesmo, para servirem uns aos outros de amor e para amar e serem servos de Deus, né? Para isso que Deus fez o homem. Paulo define o seguinte princípio: apesar dos cristãos serem um em Cristo, cada cristão deveria permanecer na vocação em que se encontrava quando foi salvo. Os cristãos judeus não deveriam tentar se tornar gentios, os gentios não deveriam tentar se tornar judeus, sujeitando-se à circuncisão. Os escravos não deveriam exigir a liberdade de seus senhores cristãos em função de sua igualdade diante de Deus. No entanto, Paulo aconselha os escravos cristãos a buscar a liberdade, provavelmente pela compra da alforria. Este mesmo princípio aplica-se aos cristãos casados com cônjuges não cristãos. Se o cônjuge incrédulo abandonar o lar, e será abandonar o lar? 1 Coríntios 7,15 dá a resposta: o cônjuge cristão não tem obrigação alguma de manter o lar unido. Somos chamados para a paz e devemos fazer todo o possível para viver desse modo. Mas há certas ocasiões em que a paz é impossível. Se o cônjuge que não é salvo pede a separação, não há muita coisa que o cristão possa fazer, além de orar e permanecer fiel ao Senhor. A separação dá ao cônjuge cristão o direito de se divorciar e casar de novo? Paulo não diz que sim, mas se o cônjuge não cristão for viver com uma outra pessoa, isso não constitui adultério, justifica o divórcio, ainda assim, 1 Coríntios 7, 10, 11, incentiva o perdão e a restauração. Paulo não trata de todas as situações possíveis. O apóstolo apresenta os princípios espirituais, não uma lista de regras. Temos a tendência de pensar que uma mudança de circunstâncias é sempre uma solução para os nossos problemas. No entanto, na maior parte das vezes, o problema é de caráter interior, não relacionado a algo no nosso redor. O cerne do problema é o que se passa no coração. Vi casais passarem pelo divórcio e buscarem a felicidade em outras circunstâncias, só para descobrir que levaram seus problemas consigo. Um advogado cristão me disse certa vez: as únicas pessoas que saem ganhando nos divórcios são os advogados. Amém. Então, resumindo tudo, a vontade de Deus não é o divórcio, né? Não é. Mas infelizmente a dureza do coração do homem é maior, né? É maior, então eles largam por qualquer motivo, assim cometendo adultério, ou um dos dois quer abandonar um ao outro, ou então eles caem com relações sexuais ilícitas. Então, casamento é mais ou menos igual à doença, né? Um caso que temos que analisar de uma maneira individual, né? Individual porque existem vários motivos, né? Aqui Paulo não citou a violência doméstica, né? Mas hoje existe muito isso também, né? A violência contra as mulheres, né? Então temos que analisar, assim como a doença. Não podemos falar que quem tem doença está com demônio, ou é Deus que está julgando, ou é isso ou é aquilo. Cada caso é um caso, assim também como vemos no casamento. Cristãos solteiros. Cristãos solteiros. Verso 25 agora. Somente fazer uma ênfase aqui
do versículo 21, diz assim: fosse chamado ser escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Gálatas 5, verso 6. Não, li o versículo errado, é o 19. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Agora na tradução, só para nós entendermos, aqui é um versículo que é distorcido pelos adventistas. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. A outra tradução diz, verso 19, mandamentos de Deus. Então os adventistas pegam esse versículo aqui, mandamentos de Deus, e se referem, já sabe aonde, né? Aos 10, né? Aos 10 mandamentos, não por causa dos 10, mas por causa do sábado, né? Enfatizando o sábado. Só que o texto aqui, os mandamentos que esse texto está falando, no contexto, é sobre o casamento, né? Não sobre a lei de Moisés. Então, nós vamos só comparar esse versículo com Gálatas 5:6, para nós vermos que Paulo não está falando dos mandamentos de Moisés. Gálatas 5, versículo 6. Gálatas 5:6 diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, mesmo versículo, pode ver, quase igual a Coríntios, só que o que é a ordenança de Deus, né? O que é o mandamento de Deus para nós hoje na graça? É a fé, é o amor, é crer no Evangelho. Gálatas 6, verso 15, diz assim. Gálatas 6,15 diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então isso é muito interessante. A Bíblia, ela interpreta a si mesma, né? Então, os adventistas gostam de distorcer muito a Bíblia. Eles pegam esses textos para falar que é obrigatório a guarda do sábado, né? É obrigatório o cumprimento do Velho Testamento, é obrigatório. Só que, se nós observarmos o mesmo versículo, Paulo cita 2 vezes em Gálatas, e esse mandamento de Deus, ou ordenanças de Deus, que está na tradução, nada mais é do que as ordenanças do Evangelho de Cristo, né? Ser nova criatura, andar na fé e no amor e na verdade da palavra de Deus. Então isso é o que o texto aqui está nos ensinando. Agora a segunda parte, vamos deixar o próximo culto também, pastor, para amanhã? Amém. Sobre cristãos solteiros, é do verso 25 ao 40. Nós vamos estar vendo o próximo culto, que já deu 1 hora já esse estudo. Então na próxima parte nós vamos estar vendo o resto deste capítulo, na segunda parte deste capítulo de Coríntios. Amém?